estou gravando, depois eu disponibilizo o link para vocês, tá? Ótimo. Então vamos lá. Então essa é a nossa primeira aula, né, desse curso Tratamento Numérico de Equações Diferenciais, né? Como vocês sabem, meu nome é Alexandre. Teremos aulas de exercícios, essa é a primeira aula teórica, tá? O que eu gostaria de cobrir com vocês hoje está aqui. Eu gostaria de falar um pouco do formato das aulas, da avaliação e da frequência, um pouco sobre modelagem matemática, né? E como, no nosso caso, as equações diferenciais ordinárias aparecem, né? Equações diferenciais ordinárias com condições iniciais. Não vou tratar nenhum problema de contorno, tá bom? Vou falar um pouco dos resultados da teoria que são importantes para nós. Vou falar sobre a formulação do problema que nós vamos encarar e resolver utilizando o computador e programas que nós vamos fazer, né? O problema de Cauchy. E vou começar a falar um pouco dos métodos numéricos, da discretização do problema, como é que eu transformo o problema em equações que meu programa vai resolver, tá? Tudo isso é um apanhado geral, tá no capítulo 1 das minhas notas de aula que já estão disponíveis lá, na página da disciplina, tá bom? Se você tiver dúvida, por favor, poste no fórum do estudante, vai ajudar muito os colegas. E eu respondo uma vez só, ou o Genilson, o monitor, responde uma vez só as perguntas e ajuda um monte de gente, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o formato das aulas, avaliação e frequência, né? Então, o formato das aulas que eu estou propondo é esse, né? Eu vou fazer aulas remotas, tá? Ao vivo, que também serão gravadas, tá? Eu estou usando aqui um tablet Wacom, tá? Pretendo usar isso o máximo possível. Como eu disse para vocês, né? Quem quiser perguntar ao longo do processo, pergunte sabendo que está sendo gravado. Se não quer ser gravado, pergunta antes da aula seguinte ou depois dessa aula que a gente está vendo, tá bom? A avaliação, eu meio que criei um negócio um pouco diferente. Vamos ver se funciona bem. Que é o seguinte, né? Digam para mim, por favor, se vocês estão vendo o tablet ou se vocês estão vendo a tela que estou mexendo agora. O que vocês veem na tela de vocês? A tela onde eu estava escrevendo? Alguém pode, por favor, me responder? Sim, a mesma tela ainda. Tá, beleza. É porque eu estou aqui numa outra tela, eu estou procurando a informação que eu quero colocar para vocês, tá bom? No Zoom eu tenho um pouco mais de familiaridade, então eu navego um pouco melhor, mas tudo bem. Então eu vou voltar para lá, né, aumentar a tela, e eu vou colocar aqui o critério, né? Então vamos lá. Como é que eu pretendo fazer a avaliação, calcular a frequência e tudo mais, né? Então, isso vocês têm, eu tirei lá da página da disciplina mesmo, tá lá, tá? Então, eu pretendo dar para vocês uma tarefa por semana. A tarefa número 1 já está aberta, né? Para vocês irem trabalhando, irem perguntando para mim, no fórum, como vocês acharem melhor. E sexta-feira tem uma aula de exercícios com o Genilson, o monitor, para ajudar vocês também. Tem o conteúdo próprio da aula, mas também a aula de exercícios serve para ajudar a tarefa, com certeza. Tá? Vocês não precisam esperar até lá para perguntar, tá bom? Algumas dessas tarefas, possivelmente todas, eu não sei ainda, eu estou vendo semana a semana. Né? Dessas tarefas, é possível que eu tire pelo menos um exercício para a prova.
Então é o que eu estou chamando de avaliação contínua. Nessa primeira tarefa que já está no ar, um dos exercícios já é de prova. Tá bom? Vocês só vão saber isso na quinta-feira. Né? Porque tem toda a coisa de ônus e bônus, né? Então vocês só vão saber qual desses exercícios é o exercício de prova na quinta-feira. Tá bom? A pontuação dele eu vou decidir só lá na frente, quando eu tiver a prova completa na minha cabeça. Média que eu vou lançar, para quem é aluno de graduação, existem alguns alunos em fim de curso, mais avançados, também fazendo a disciplina. Né? Para eles eu vou lançar a média numérica e para os de pós eu vou lançar os conceitos. Então está aí como eu pretendo fazer. Média aritmética entre média de tarefa e nota de prova. E os conceitos, eu mudei hoje de manhã a maneira de distribuir, e esses vão ser os conceitos no final do curso. Frequência. A frequência eu não sei muito bem como computar, me parece razoável que eu meça a frequência pela quantidade de trabalho desempenhado. Né? Então, toda a questão que vocês entregarem, certa ou errada, se você trabalhou pelo menos metade da questão, ela entra no cômputo da frequência. Então, total de questões trabalhadas, no mínimo 50%, sobre o total de questões, essa é a frequência. Tudo bem? Então, questão para mim é questão de tarefa ou questão de prova, não importa. Tá bom? Então, é assim que eu vou computar a frequência. Então, sempre que eu dou um curso, eu gosto de trocar ideia com os alunos e saber se minha proposta de avaliação é uma proposta razoável. Né? Então, se alguém ao longo dessa semana achar que esta proposta de avaliação não é razoável, entra no fórum, né? Ou manda direto para mim. Nesse caso, acho que talvez seja melhor entrar no fórum do estudante para colocar a questão. Né? Se todo mundo estiver de acordo com isso, se for razoável, beleza, é isso que vai ser. Tá bom? Então, se alguém não gostar dessa proposta, a gente pode conversar e ainda alterar essa semana. Passou essa semana, essa é a proposta que fica. Tá? Os exercícios é assim, veja, vocês têm 7 dias para resolver. Tá? Então vai exigir que vocês leiam, sim, né, notas de aula, no mínimo, as notas de aula serão suficientes para tudo o que eu vou fazer. Né? Então vocês precisam ler as notas de aula, acompanharem, entenderem e ir desenvolvendo as questões. As notas de aula têm bastante exercício resolvido, vocês podem tirar dúvidas comigo antes da aula ou depois da aula, talvez até durante a aula também, dependendo de como a coisa acontecer. Tá? E também tem aula de exercícios na sexta-feira com o Genilson, que é uma aula com conteúdo próprio, ele está preparando exercícios para discutir com vocês, né? Mas também vai ajudar a tarefa. Ou seja, ainda após a aula de exercícios, vocês têm praticamente 48 horas para concluir a tarefa. Vocês vão subir a tarefa como um PDF das questões. Eu deixei subir até 5 arquivos. Vejam como vocês querem fazer. Tá? Vocês escaneiam e transformam em PDF o que vocês escreveram. Não precisa digitar, pelo amor de Deus, faz à mão, tira uma foto e transforma isso em PDF e sobe. E os programas têm lá um jeito melhor, tem que subir o programa, né? E o relatório associado a como roda o programa. Eu deixei aí umas sugestões, ao longo das semanas vocês vão me perguntando, vai postando no fórum e a gente vai respondendo. Tá bom? Nesse momento, né, eu vou começar. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso que eu falei? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o critério de avaliação, frequência e tudo mais? Professor, o senhor consegue me ouvir? Eu entrei... Consigo, sim. Quem está falando? O Luciano. Oi, Luciano. Pode falar, pergunta. A única coisa que não ficou clara para mim, você falou que uma das questões é uma questão de prova e eu só vou saber na quinta-feira. Isso. Quando o senhor fala quinta-feira, é numa quinta-feira que vai estar tendo a prova, eu vou ver a prova? Não. Ou é na quinta-feira antes de entregar? Não. É assim. A tarefa 1 já está lá. Tem 3 questões.
Eu já estou te avisando. Uma dessas questões é de prova. Por que por que você vai saber só na quinta-feira qual é que era a de prova? Porque eu não quero tendência na resolução da lista de exercícios. Todos os exercícios são importantes, mas eu preciso procurar os meios de avaliar de alguma forma os alunos, tá? E eu só divulgo na quinta-feira porque eu vou deixar os alunos entregarem atrasado a lista. Então eu não vou fazer questão de entregar exatamente no dia. Você tem até 3 dias a mais para entregar a lista. Tem um ônus isso, né? Você perde um ponto, porque eu preciso também, além de tudo, escalonar de alguma maneira os alunos, né? Eu não posso comparar 2 alunos igualmente, um que entregou no dia ou antes e outro que entregou 3 dias depois, né? Então tem essa coisa, eu vou deixar entregar, a lista como um todo vale um pouco menos, né? E quando finalmente eu deixar de aceitar, né? Eu tranco o atalho para subir e a partir desse momento falo, gente, essa lista que terminou a entrega hoje, inclusive para os 3 dias de atraso, a questão de prova era a questão X, que é para vocês saberem, tá? E aí o Genilson provavelmente corrige as outras questões e deixa essa para eu corrigir, ou corrige todas. Eu vou ver com ele a dinâmica disso também ao longo do tempo. Mas eu estou pensando em fazer isso. Tá claro? Tudo bem? Posso continuar, Luciano? Tudo bem, professor. Obrigado. Nada. Então vamos lá. Eu acho que é difícil começar um curso como esse sem falar um pouco de modelagem matemática, né? E como é que eu chego nas equações diferenciais ordinárias? No capítulo 1 das notas tem um exemplo muito bacana, que é o exemplo do diabetes. Então está lá bem explicado como a coisa é feita e tudo mais. Em geral, a pessoa trabalha de perto com alguém especialista na área. Então, se é um biólogo, você trabalha como matemático com um biólogo, tentando modelar matematicamente algum fenômeno, né, algum evento. E esse modelo matemático ele pode resultar em equações de tipos muito diferentes, né? No nosso caso, nós estamos interessados em modelos matemáticos que acabem resultando em equações diferenciais ordinárias com condições iniciais. Então, por exemplo, né, existe aí uma variedade muito grande de modelos matemáticos que modelam o crescimento populacional. Então, um primeiro exemplo que a gente pode pensar são modelos, eu vou dar exemplos mais simples, né, do que os da apostila, né, para poder dar a ideia genérica para vocês. Então, um primeiro tipo, uma primeira classe de modelos são os modelos populacionais, né, de crescimento populacional. Professor, Pois não? você vai gravar a aula? Já está sendo gravada. Já? Já. Ah, tá. Tá bom? Então, modelos populacionais. Um deles é o de crescimento exponencial. Como é que funciona isso? Bom, uma variável de estado que a gente vai monitorar nesse modelo vou chamar de y de t, essa variável de estado, e ela é número... Oi, boa tarde, professor. Boa tarde. Desculpa interromper, Fala. mas está aparecendo que não está sendo gravada a aula. Está escrito, essa sessão não está sendo gravada. É que eu estou gravando não por aí, porque eu tenho medo de, se eu gravar por aí, consumir banda da minha internet. Eu estou usando o Vocal Screen para gravar. Ah, sim, desculpa. Tá bom? Não, tranquilo. É porque aí eu gravo localmente sem consumir a internet e aí eu ponho isso no YouTube e passo o atalho para vocês. Ah, sim, muito obrigado. Tá bom? Imagina. Então vamos lá. Vamos continuar então. Opa. Então, a variável de estado sendo monitorada é o y de t, que é o número de indivíduos
na população. Tá? Então, como é que faz isso? Né? A gente pode pensar aí num crescimento populacional de bactérias, numa placa de Petri. Então, o que você tem? Você propõe que a taxa de variação no tempo da quantidade de indivíduos é proporcional ao número de indivíduos existente. Certo? Por quê? Porque é um processo de meiose, digamos. Né? Então, quanto mais indivíduos tem, mais indivíduos estão no processo de meiose e, portanto, a taxa de variação do número de indivíduos, ela varia com a quantidade de indivíduos na população. Esse alfa é uma constante positiva. Então, e você sabe, né, por algum processo, que no instante inicial de estudo, o número de indivíduos é y0. Tá? Então, isso é um modelo matemático simples, você está supondo aí várias coisas, né? Não há limitação de espaço, não há limitação de temperatura, não há limitação de alimento, nada. Então, num primeiro momento, na placa de Petri, o comportamento razoável de se esperar para o crescimento da população desses micro-organismos é como isso daí. Então, a gente rapidamente chega numa equação diferencial de primeira ordem, linear, né, ordinária. Tá? Existe um outro modelo, esse modelo ele é interessante para, num primeiro momento, mas em uma certa altura você tem limitações. Então, a gente pode mudar o modelo populacional para o modelo logístico. Né? Então, o modelo logístico é algo assim, né? Então, a gente faz isso com a experiência do especialista na área, tá? Então, eu vou representar agora a derivada por um ponto em cima. Então, a taxa de variação de indivíduos, ela é igual, ela é proporcional ao número de indivíduos, mas o que acontece? Conforme a população se aproxima de um número de indivíduos K, isso diminui. Né? Então, veja aqui, olha o Y, a variável de estado aqui. Conforme a quantidade de indivíduos se aproxima desse máximo que eu entendo que a população pode crescer, esse fator se aproxima de zero. Portanto, em algum momento, a taxa, né, a variação, a quantidade de indivíduos no tempo, começa a se aproximar de uma assíntota, né, de um número K, e estabiliza nisso. Né? Deixa eu mostrar para vocês um gráfico para isso. Né? Então, aqui vocês veem o gráfico, né? Então, o que acontece? O modelo logístico é esse daqui, né? Essa curva pontilhada é o do modelo logístico. Aqui no meu desenho está normalizado, alfa e K são um pouco diferentes. Eu vou até chamar então, talvez aqui, ó, ao invés de K lá em cima, para não confundir, eu acho que eu vou chamar aqui, ó, de beta. Tá? E aí vocês têm aqui, né, a cara do crescimento da população ao longo do tempo. Ela começa com uma cara exponencial e conforme você se aproxima a esse número máximo suposto de indivíduos, a derivada se aproxima de zero e, portanto, vai para uma assíntota.
E esse daqui é simplesmente a curva do crescimento exponencial. Tá? Então, comparando um modelo com o outro. Claro, né? Está faltando aqui a condição inicial, eu posso pôr y no momento inicial de estudo como sendo uma quantidade inicial de indivíduos. Frequentemente a gente vai pegar T0 como sendo zero, né? Eu reseto, né, o meu cronômetro e frequentemente a gente vai usar o momento inicial como sendo zero. Duas coisas que vocês podem observar aqui. Eu tenho apenas uma variável de estados, portanto, esses modelos são ditos escalares. Tá? Só tenho uma variável de estado. O problema tem apenas uma dimensão. Tá? O lado direito, né, se você pegar o lado direito aqui, ó, você pode escrevê-lo como sendo uma função g de y ponto e y igual a zero. Né? O que eu estou propondo aqui é passar esse fulano para o lado de cá. Tá? Então fica isso menos αy igual a zero. Essa é a g. Essa g ela é linear em todos os argumentos, tanto em y ponto quanto em y. Então este problema, esta equação diferencial é dita ser uma equação diferencial ordinária linear. Tá? Não tem nenhum termo que depende só de t. Eu poderia colocar aqui mais um termo que conduz a dinâmica desse sistema dinâmico, f de t. Né? Então, nesse caso, o f não sendo zero, o problema seria um problema forçado. Estou com uma dinâmica forçada. Tá? Então, a inclinação da solução depende não só do número de indivíduos, mas também de uma outra coisa qualquer. Sei lá, espaço, temperatura, tudo isso pode afetar a taxa de crescimento da população. No nosso caso, eu peguei f igual a zero, então é um problema dito homogêneo. Está aqui, ó. Caso contrário, o f apareceria aqui, tá? Ó. Tá? No nosso caso, é um problema homogêneo. Esse problema de baixo, que é o problema do modelo logístico, né, também é um problema escalar, né, só tem uma variável que define o estado do sistema, y de t. Né, e se você passar tudo o que depende de y para o lado esquerdo, você tem uma função g parecida com essa daqui. Eu posso escrever assim. Tá? Só que ela não é linear nos seus argumentos. Então, essa EDO é uma EDO não linear. Também não tenho nenhum termo que dependa de tempo aqui. Então, é uma EDO escalar, não linear, mas homogênea, com condição inicial aqui. Tudo bem? Então, eu estou falando um pouco da nomenclatura para vocês. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Né? Eu vou inserir uma página aqui. Vamos ver se eu sou esperto o suficiente. Aparentemente eu não sou muito inteligente. Espera um pouquinho. Eu preciso inserir uma página depois disso. Pronto. Muito bem. Vamos falar agora de um outro modelo. De um modelo, né? Um modelo que vem da física, o modelo massa-mola. Quando você aplica leis da física, muitas vezes você acaba também com equações diferenciais ordinárias. Né? Um exemplo típico disso é quando você usa a segunda lei de Newton. Né? Força é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aí, se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter algo que parece assim, né?
X é o deslocamento a partir do equilíbrio, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu vou chamar de X esse pedacinho aqui, ó. Aqui está a origem do eixo, digamos, 0, né? O ponto de equilíbrio, vamos dizer que é 0, né? E o quanto eu distendi a mola é X. Acho que essa figura de baixo está melhor, né? Deixa eu apagar aqui em cima. Bom, então, no caso aqui, se eu usar a segunda lei de Newton, eu tenho que massa vezes a segunda derivada da posição, né? X dois pontos, né? X ponto é velocidade, X dois pontos é aceleração, é igual a uma força de restauração menos Kx, certo? K é a constante elástica da mola, né? E ela se opõe ao deslocamento, né? E eu posso ter também uma força que depende do atrito aqui, né? Eu posso ter uma força, né, que depende de μ vezes a força de atrito em geral depende da velocidade, tá? Para esse sistema, eu preciso dar para vocês a posição inicial e eu preciso dar para vocês também a velocidade inicial no início do estudo. Qual que é o problema? Qual é a diferença desse problema com relação aos outros anteriores, né? Então, aqui é x0 e aqui eu vou chamar de v0. Ele é um problema, de novo, escalar, porque só tem uma variável de estado, que é posição. Tá? Ele é uma equação diferencial ordinária, tá? Mas ele é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. A maior derivada que aparece é de segunda ordem. Tá? Então, ele é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com condição inicial. Equações diferenciais ordinárias de ordem m precisam de m condições iniciais. Tá? Vamos continuar. E eu tenho o último modelo matemático que é interessante a gente pôr, é o modelo presa-predador. O modelo presa-predador ele modela a interação entre duas espécies. Né? Aqui tem o antílopes, digamos, né? E tem o guepardos, né? Como as minhas espécies a serem estudadas e como elas interagem. Então, o que acontece? Vamos colocar assim, ó. Vamos chamar de x1 ao longo do tempo número de predadores. E x2 do tempo é o número de presas, digamos. Tá bom? Se eu fizer isso, uma equação que pode modelar a interação num ambiente fechado de presas e predadores é uma equação de Lotka-Volterra que mais ou menos é assim. A taxa de variação da população de predadores ao longo de... Desculpa, eu queria ter feito o contrário. Mas vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer aqui as de presas. A taxa de variação da população ao longo do tempo do número de presas, ela é proporcional ao número de indivíduos, né? Porque machos encontram com fêmeas, acasalam e têm
crias, né? Então ela é proporcional ao número de indivíduos, número de presas, menos quando é que a taxa pode cair, quando é que a população tem que ter uma tendência de queda. Quando uma presa encontra um predador. Então, toda vez, uma quantidade de vezes, uma quantidade desses encontros resulta em fatalidade para as presas. Então, a taxa de variação da população tende a cair com esses encontros de presas e predadores. Tá? Por outro lado, o que acontece com o predador? O predador compete entre si. Então, o modelo diz que a população, se tiver muito predador, a taxa de indivíduos tende a cair. É muita competição. Por outro lado, o número de indivíduos de predadores tende a crescer conforme eles comem as presas. Tá? Então, tem um sistema de primeira ordem de equações diferenciais. Tá? Eu preciso dar quantos predadores eu tenho nesse ecossistema num primeiro momento e quantas presas eu tenho nesse primeiro momento. Todos os parâmetros alfa, beta, gama e delta são constantes positivas que poderiam até depender do tempo, né? Depende de comida, depende de chuva, depende de doenças, depende de mil coisas. Basicamente, esse é o modelo presa-predador. Por que eu quis fazer isso? Porque o nosso modelo, mesmo restrito a equações diferenciais ordinárias, vocês vejam que eles têm muitas possibilidades, né? Eu tenho equações escalares de primeira ordem, lineares e não lineares, homogêneas e não homogêneas, né? Eu tenho equações escalares de ordem maior do que 1, está aí um exemplo, massa-mola. Ele é uma equação de segunda ordem, com apenas uma variável de estado. Se eu passar tudo o que depende de x e derivadas para o lado esquerdo, eu tenho um igual a zero. Portanto, o que está aí nesse momento é uma equação homogênea, não tem termo forçante. Poderia muito bem acrescentar aqui um termo que depende apenas do tempo, um termo forçante, né? Ele vai forçar a dinâmica desse sistema para alguma coisa, para alguma situação, certo? Então, se ele é diferente de zero, eu teria aí uma equação de segunda ordem, linear. Ela é linear em x pontos, x2 pontos, x, ela é linear em tudo. Tá? Então, ela é uma equação diferencial, ordinária, com condição inicial, linear, se eu tiver um g de t, né, não homogênea. É uma variável. E o presa-predador já é um sistema. É um sistema de equações, porque eu tenho duas variáveis de estado. É um sistema bidimensional. x1 e x2, preciso deles para me relatar qual é a situação ao longo do tempo desse sistema de equações. Se eu passar tudo o que depende de x1 e x2 para o lado esquerdo dessas igualdades, eu tenho um igual a zero. Não tem nada que dependa só do tempo. Então, do jeito que está escrito aí, esse sistema é homogêneo. E ele é não linear, porque, olha, aparece o produto aqui das variáveis de estado. Tá bom? O que eu gostaria de falar para vocês? Primeira coisa, todo o meu modelo de equação diferencial, independentemente da quantidade de variáveis de estado, eu preciso ter a capacidade de reescrevê-los dessa maneira aqui, ó. Y ponto é igual a um f de t e y de t, e o y, no início do estudo, me é dada a condição inicial. Quando eu reescrever o meu problema, o meu modelo
nesse formato, eu vou dizer que eu tenho aqui o meu problema de Cauchy. Certo? Então, tudo o que eu vou dizer de método numérico para vocês, tudo o que eu vou fazer, vai ser sempre utilizando as minhas equações diferenciais reescritas dessa maneira. Tem um exercício na lista para fazer e tem exemplos no capítulo 1 de como é que você pode fazer isso. Por exemplo, o presa-predador, né, eu posso reescrever nesse formato facilmente, usando vetores, né? X dobrado, para mim, é um vetor, né? x1, x2, tá bom? Então, se eu utilizar essa notação, olha só. O que eu tenho lá é x ponto igual, o lado direito, ele é um f dobrado de t e de x. Se você parar para fazer uma análise dimensional, se esse cara é um vetor de dimensão 2, esse também tem que ter dimensão 2. E ele se escreve assim, ó. F de t x é igual a F1 de t x1, x2 e F2, segunda componente, de t x1, x2. Não se esqueçam que aqui dentro, na verdade, eu poderia ter simplesmente escrito o x com a minha notação vetorial, que é dobrado. Tá? Então, F1 de t, x dobrado. E o outro é a mesma coisa. Tá? O que é o F1? F1 é isso daqui, ó. Isso que aparece na primeira equação, esse é o F1, por definição. Isso que aparece na segunda equação é o F2. Tá? E a condição inicial, como é que fica? A condição inicial fica x dobrado em T0 é igual x1 T0, x2 T0. Portanto, eu tenho aqui um problema de Cauchy bidimensional. Certo? Então, eu consigo reescrever esse modelo presa-predador, que é bidimensional, como um sistema de equações diferenciais ordinárias utilizando a forma vetorial. Então, toda vez que eu estiver escrevendo o problema de Cauchy nesse formato, esse y e o f que aparecem aí, pode ser que sejam vetores, tá? Eu não vou sempre dizer, olha, isso é um vetor, isso não é um vetor, isso é escalar, isso é vetorial. Aí é genérico, tá bom? Então depende do problema. Agora uma outra questão é, e esse daqui, o Massamola, como é que eu faço, né? Aqui não é tão simples de enxergar como é que eu pego o meu problema e reescrevo ele como um sistema de primeira ordem bidimensional. Mas é possível, né? Então, mais para frente um pouquinho eu vou falar como é que eu pego e transformo essa equação escalar de segunda ordem num sistema de EDOs bidimensional de primeira ordem, que vai ficar com este aspecto aqui para eu poder usar os meus métodos numéricos. Eu já falo já para vocês, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa nesse momento? Tá tudo bem? Se alguém quiser perguntar e não se importar de ser gravado, pode perguntar, não me importo nem um pouco. Vamos lá? Então, continuando.
Por favor, não subestimem o curso, tá? A gente vai começando devagar, vai esquentando os motores aí ao longo das aulas, mas se todos os dias não tiver um momento de dedicação, esclarecimento de dúvidas, etc., em questão de uma semana e meia, vocês se perdem, tá? Então, é um trabalho que tem que ser feito assim, o mais frequentemente possível, esse de tirar dúvidas, de ler o material, né, e de fazer exercícios, tá bom? Alguma teoria? Antes de eu sair falando de métodos numéricos, né, eu preciso muito deixar claro para vocês qual é o contexto que eu estou trabalhando. Esse modelo matemático que resulta em equações diferenciais ordinárias, né, com condições iniciais, eles precisam satisfazer minimamente algumas condições para serem modelos que valem a pena e tenham efetivamente utilidade. Então, eu vou falar um pouco sobre existência de solução, sobre a unicidade da solução do meu problema, né? E se por um acaso eu não acertar especificamente a condição inicial ou aqueles parâmetros alfa, beta, né? Porque isso muitas vezes é colhido em campo, né? Eventualmente são números que eu não consigo representar na precisão do meu programa. Por exemplo, se a condição inicial de um pêndulo, por exemplo, for ângulo, que eu solto o pêndulo, né, π, eu não consigo representar esse ângulo, ou π sobre 2 que seja, ou π sobre 3, não importa, envolvendo π, né? Eu não consigo representar isso na aritmética de precisão finita. Portanto, eu já vou ter um modelo onde a condição inicial não é exatamente aquela que eu quero. Como é que faz? Será que se eu resolver esse problema com uma condição muito próxima, mas não exatamente aquela que eu quero, eu vou estar fazendo um bom serviço, jogo fora? O que vai acontecer? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai precisar trabalhar com modelos matemáticos bem postos, para que eles efetivamente sejam úteis na prática, né? Então, eu preciso ter certeza que o meu modelo matemático ele admite apenas uma solução, para eu nunca ficar em dúvida sobre o que eu estou falando, né? E se eu começar perto, se eu alterar muito pouco os meus parâmetros alfa, beta, etc., as soluções, pelo menos por um tempo, meu tempo de estudo, né, ficam próximas. Então, eu estou falando de algo que chama-se dependência contínua da solução, tá? Em relação a condições iniciais e parâmetros do modelo. Então, essas três coisas, existência, unicidade e dependência contínua com relação à condição inicial e parâmetros, é o que eu preciso minimamente para dizer que o modelo, né, corresponde a um modelo, a um problema bem posto, e é esses que a gente vai resolver numericamente. Qualquer coisa fora disso está fora do escopo desse nosso curso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso é contar para vocês o que é uma função de Lipschitz. Muita gente já conhece, outras pessoas ainda não sabem o que é. Provavelmente, se tem algum de vocês com formação em engenharia, pode ter visto, mas pode ser uma coisa que já está esquecida no passado, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, condição de Lipschitz, deixa eu ver se eu encontro, para ficar mais fácil, vou colocar essa daqui, ó. Então vamos lá, condição de Lipschitz e existência e unicidade da solução. Então, alguma teoria? Vamos falar então sobre a condição de uma função ser lipschitziana. Beleza.
Então, tá aí. Definição 1.2. O que é uma função de Lipschitz? Eu estou colocando essa definição para o nosso caso específico do lado direito F do meu problema de Cauchy, né? Eu peguei o meu modelo matemático, dado por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem com condição inicial, e eu estou pegando esta função f e falando coisas sobre ela. Tá? Então, essa função ela satisfará a condição de Lipschitz na segunda variável. A segunda variável aí, nos argumentos, são os meus estados. Né? Pode ser escalar, pode ser como presa-predador, é um vetor, mas todo... Vocês enxergam a ponta do meu... Vocês enxergam a ponta do mouse? Vocês estão enxergando a flecha ou não? Sim. Ah, beleza. Sim. Então, eu estou falando do y aqui. Y é a minha variável de estados, que pode ser escalar ou multidimensional, não importa. Né? Então, ela vai ser de Lipschitz, nesta variável de estado, né? Se e somente se, isso é uma definição. Tá? Se existir uma constante, de maneira que a distância, né, entre f calculada em t1 e y1 e f calculada em t2 e y2, ela fica limitada pela distância de y1 e y2 com essa constante L, constante de Lipschitz. Tá? A gente diz também, essa definição aí, a gente diz uniformemente Lipschitziana, porque veja, isso tem que valer para qualquer t, para qualquer instante t, tá bom? Do meu intervalo de estudo. Então, todo o meu modelo matemático para ser útil, eu já digo de novo o que é ser útil, ele tem que ser dado quando você desenvolver o modelo, a função do lado direito do problema de Cauchy, ela tem que ser uniformemente Lipschitziana no teu intervalo de estudo. Tá? Teorema 1. Não vou demonstrar, né, porque esse é um curso de métodos numéricos, mas eu preciso mencionar alguns resultados. Existência e unicidade da solução do problema de Cauchy. Então vamos pegar o problema, né? Y ponto é igual a f de t e y, tá? Com uma condição inicial no começo do intervalo de estudo, né? Então aqui está o campo de variação dos tempos, né? O tempo vai de A até B. Rn é o lugar onde moram a variável de estado. Aqui eu estou pensando que eu estou tratando com um problema que eu tenho n variáveis de estado. No caso presa e predador, o n é igual a 2, né? Porque eu tenho população de presa, uma variável de estado, e a outra, população de predadores, né? E ela vai em Rn, né? Porque, veja, tem que bater a dimensão desse lado com a do outro. Então, essa tem que levar esses caras no Rn também, porque, afinal, eu tenho n variáveis de estado e, portanto, eu tenho n taxas de variação de cada um dessas variáveis de estado. Tá bom? Então, pega esse problema aqui. Se a função f satisfizer a condição de Lipschitz, eu consigo mostrar, é o teorema de Picard, esse daí para quem fez um primeiro curso de equações diferenciais ordinárias, né? É o teorema de Picard, de existência e unicidade. Então, eu consigo mostrar que a solução existe para esse problema e ela é única. Tá bom? Então, esse é o teorema que me diz quando o meu problema que eu inventei, que eu modelei, admitirá a solução e essa solução será única. Tá bom? Então, ele está no caminho de ser bem posto. Né? Então, eu formulei junto com o especialista, com o médico, com o economista, com o biólogo, o meu modelo matemático que modela lá o fenômeno, analisei o lado direito, né? A taxa de variação no tempo da variável de estado é igual a f. Se essa f for de Lipschitz, na variável estado, né? Então, de partida eu já sei que eu estou trabalhando com um problema que admite apenas uma solução. Esse teorema ele é suficiente. Tá? Então, se
então. Tá bom? Se for de Lipschitz, na segunda variável, né? Na variável de estado, né? Então, admite uma solução. É assim que a gente vai trabalhar. Tem mais uma coisa que eu preciso ter, que é assim, olha, se eu pegar a condição inicial, né? Eu estou no campo lá, contando guepardo, contando gazela e tudo mais. Mas veja, sei lá, estou lá na reserva, no Quênia. Como é que eu vou ter certeza que eu contei todos os guepardos? Né? Vou sobrevoar de helicóptero, eventualmente tem um no topo de uma árvore que eu não contei. Então, estatisticamente, né, eu vou aproximar essa condição inicial. Né? Sabendo que se eu não tenho a solução exata, claro, eu não vou ter o número exato, mas porque eu saberei que existe uma dependência contínua com relação à condição inicial, se eu chutei bem, se eu tiver uma condição muito próxima à realidade, qualitativamente o comportamento será idêntico. Né? Então eu vou aproximar bem a população de guepardos e de gazelas, mesmo não tendo começado exatamente com a população existente. Se eu comecei perto, a solução vai ficar próxima na minha janela de estudo e, portanto, ainda assim eu vou conseguir fazer boas previsões sobre o que acontece aí com a dinâmica de gazelas e de guepardos. Tá bom? Então eu preciso também de uma coisa chamada dependência contínua. Então deixa eu colocar aqui como que é. Então tá aí. O resultado importante é a dependência contínua, né? Então eu tenho aí, de novo, o meu problema de Cauchy, né? Colocado como uma EDO de primeira ordem, multidimensional com condição inicial, né? Y é a variável de estado, que pode ser uma, duas, muitas, né? N, tá? E veja que interessante, né? A dependência contínua da condição inicial, digamos assim, ela sai de graça. Se ela for lipschitziana no argumento variáveis de estado, automaticamente ela satisfaz a dependência contínua. O que significa isso? Se eu escrever, como está escrito aí, veja, aqui é a solução do meu problema, a solução exata do meu problema, quando eu tenho condição inicial S1. Aqui é a solução exata do meu problema, quando eu tenho condição inicial S2. Veja que eu posso falar alguma coisa sobre a diferença entre as soluções exatas. Isso significa o seguinte, gente, se eu comecei com condições iniciais pertinho uma da outra, ou seja, se esse número, se a diferença entre S1 e S2 for pequena, também o será a distância das minhas soluções exatas. É isso que significa dependência contínua com relação à condição inicial. Né? O que está escrito aí, na verdade, é a continuidade da solução exata com relação ao argumento condição inicial. Tá? Como é que funciona isso? Deixa eu tentar colocar uma página adicional aqui. Até o final do curso eu vou estar craque nisso aqui. Tá? Então, olha, vamos dar um exemplo disso daí? Pega para mim, por favor, considerem de novo o crescimento exponencial de uma população. Considere este problema de Cauchy escalar, linear e homogêneo. Tá bom? Pode escrever assim. A solução exata desse problema vai ser y0 vezes e elevado a alfa t menos t0.
Tá? Eu coloquei um E aqui de exata só para reforçar o fato de que isso faz a seguinte, essa função resolve o problema, significa dizer o seguinte, que se eu derivar no tempo essa função, o que eu vou ter? Eu vou ter alfa vezes y0 e alfa t menos t0, que é igual. Notem que isso é o ye de t, certo? Então é alfa y e de t. Ou seja, esta função aqui em cima, ela satisfaz a equação diferencial ordinária proposta. Taxa de variação da variável de estado é igual a alfa vezes a solução, que é exatamente o que está escrito aqui, né? Mais ainda, se eu pegar ela e avaliar em t0, eu tenho y0 e alfa, t0 menos t0, ou seja, y0. Então, a partir de agora, quando eu disser esta solução, esta função resolve o problema de Cauchy, vocês não precisam acreditar em mim. Vocês têm que fazer 2 testes. Vocês vão derivar e vão ver, vão tentar ver que a derivada da função satisfaz ou não o lado direito. No caso aqui, satisfaz. Segunda coisa, vocês têm que testar ela na condição, no momento inicial. Se ela for igual à condição inicial dada, então, com a anterior, né, com o fato dela satisfazer a equação diferencial, isso faz com que ela seja a solução do problema. Existe outra? Não. Porque se você pegar essa f aqui, né, f de t e y é igual a alfa y de t, para esse problema, né? Essa solução, no intervalo t0, de estudo de t0 até t, ela é de Lipschitz na variável de estado. Certo? Ela é sem infinito na variável de estado. Você pode usar o teorema do valor médio aí, né? E provar facilmente que ela é Lipschitziana em y no intervalo t0t. Tá bom? Então, dá para a gente ver, testando essa f na condição do teorema de existência e unicidade, que este problema de crescimento exponencial da população admite solução, é única a solução, e mais do que isso, eu tenho eu sei resolver, depois eu mostro para vocês até como resolve, né? Mas eu tenho a solução exata. Veja, essa função que vocês estão vendo, se eu escrever ela assim, ó, y de t e de t0, ela é contínua também em t0. Olha o t0 aqui. O t0 ele é argumento da exponencial, assim como o alfa, assim como o t. Se eu variar um pouco o t0, exponencial é uma função contínua desses argumentos. Portanto, será y também. Então, é isso que eu quero dizer com dependência contínua. A solução, quando vista como uma função de condição inicial, na verdade eu poderia escrever assim, né? Y é uma função de t, t0, alfa, y0, né? A solução exata depende do tempo, mas também depende da condição inicial e depende do parâmetro. Por ser de Lipschitz, eu tenho por ser Lipschitz em y, né? Eu terei que ela sai com dependência contínua na condição inicial. Né? Nesse caso também ela saiu como uma função contínua também do parâmetro. Tá? Eu deveria pôr uma condiçãozinha a mais para exigir isso, mas nesse momento o que eu estou querendo é uma dependência contínua de condições iniciais, que é o que eu tenho. Né? Se você olhar a exponencial, ela é contínua. A função aí do lado direito, né, ela depende continuamente de tudo que está aparecendo aí. Né? Então, é assim que eu vejo, né,
a dependência contínua. De fato é isso. Se eu usar um T0 barra pertinho do T0 que eu queria, ainda assim é uma exponencial, ela vai começar próxima da outra. Tá? Então, na janela de tempo entre T0 e T, as soluções elas vão me dizer de verdade aquilo que eu preciso saber para fazer as previsões da minha população. Tá bom? Bom, quem quiser entender como resolve isso, como é que eu cheguei aí na solução exata, né, YE, né? Isso, né, como chegamos a YE de T alfa, como eu cheguei em alfa, desculpa de novo, y0 exponencial de alfa t menos t0. Como foi que eu cheguei nisso daqui, né? Eu tenho, partindo de y ponto é igual a alfa y, existe uma técnica que chama-se separação de variáveis. Quando você vê um primeiro curso teórico de equações diferenciais ordinárias, essa é uma das primeiras técnicas analíticas, né, que te dá a solução exata, que você aprende. É separação de variáveis, né? Então, o que você faz? Y ponto, tudo que é y passa para o outro lado, você vai integrar de t0 até t, dos dois lados, tá? Tudo bem? Você faz uma mudança de variáveis nessa primeira integral, tá? E ela resulta a integral de y0 até y de t, y dy sobre y igual a alfa t menos t0. Isso daqui é ln do módulo de y de t menos ln do módulo de y0 é igual a alfa de t menos t0, tá? E daqui, usando o sinal da exponencial, né, você chega à conclusão que o teu y de t é igual ao y0, né, aplica a função inversa aí, né? Faz a exponenciação dos dois lados, como dizem, né? Então, y0 exponencial de alfa t menos t0, e o t pertence de t0 até o instante final. Tá bom? Então, na verdade, eu usei essa técnica aí de separação de variáveis. Felizmente, no nosso curso, a gente não precisa saber resolver as EDOs de maneira exata, mesmo porque a quantidade delas que se resolve de maneira exata é virtualmente nenhuma, né? Então, existem meia dúzia de técnicas para as quais você consegue encontrar a solução exata, mas para qualquer problema prático relevante, dificilmente você vai saber como resolve exatamente. Se você soubesse resolver qualquer problema de maneira exata, esse curso não tinha sentido, né? Então, é justamente por a gente não saber resolver praticamente nenhuma EDO de maneira exata, é que a gente precisa de ter técnicas numéricas para poder aproximar a solução do meu problema, né? Bom, então, o que eu gostaria de falar nesse instante de resultados teóricos, né, que vão me dar a segurança de estar resolvendo um problema bem definido, bem posto do ponto de vista da modelagem, eu já falei.
Mais adiante, em algumas outras aulas, eu vou ter que mencionar um ou outro ainda resultado, mas para a gente começar a se sentir confortável com o problema que a gente está resolvendo, para a gente entender o que a gente está aproximando de uma maneira numérica, isso para mim é o suficiente, tá? Então eu preciso saber o que é uma função de Lipschitz, eu preciso saber que se o lado direito do meu problema de Cauchy é de Lipschitz, uniformemente de Lipschitz nas variáveis de estado, então a solução existe e é única no meu intervalo de estudo, né? E eu preciso saber que se eu começar próximo, eu fico perto, ou seja, a solução dependerá continuamente das condições iniciais, tá? Então, ficarei próximo nesse sentido aqui, tá? Então, se eu pegar, no exemplo do pêndulo, por exemplo, se eu tinha que a posição inicial do pêndulo era π sobre 3, mas eu não colocar exatamente π sobre 3, eu colocar 1.4, né? Π é 3.14 dividido por 3, vai dar 1.4, sei lá, né? Algo assim. Então, se eu começar pertinho com algumas casas, eu vou continuar perto, entre aspas, no meu intervalo de estudo. E é isso que interessa, né? Então, eu ainda assim conseguirei olhar a solução e eu conseguirei fazer previsões, não exatas, né? Mas muito boas, porque eu comecei muito perto. E eu sei que as soluções ficarão numa janela de tempo aí próximas também. Tudo bem? Consigo até medir, né? O quão longe no máximo elas estarão, né? Então, elas distarão no máximo de E elevado a L, o intervalo de tempo transcorrido, vezes a distância das minhas soluções, das minhas condições iniciais. Então, se isso aqui for diferente um do outro, sei lá, por 10 a menos 3 ou 10 a menos 4, tá? Então, eu também, se isso aqui for um número que não seja muito grande, né? Então, ainda assim, eu vou estar perto da solução que eu precisaria, ou que idealmente eu gostaria de ter. Tá bom? Formulações do problema de Cauchy, né? Então, nós já vimos, né, que nessa disciplina, nesse curso, né, eu estarei trabalhando o tempo todo com y ponto igual a f de t y com uma condição inicial. Aqui eu já estou olhando para isso, entendendo que o y, né, é a minha variável de estado e ela pode eventualmente ser multidimensional, como no caso presa-predador, por exemplo. Certo? Veja, eu estou trabalhando aqui com a minha variável de estado que tem derivada. Então, no mínimo, veja, a solução vai ser C1 no intervalo AB. O A, na verdade, é um instante inicial, tá? E o B é um instante de tempo final. Essa notação, para quem não se lembra, significa que eu estou procurando a solução no conjunto das funções que têm uma derivada contínua no intervalo AB. Tá? Veja, se a f é contínua nos argumentos e de Lipschitz no segundo argumento, em particular, y ponto é contínua e, portanto, o y é C1. Então, não estou falando nada de muito... Não estou restringido de maneira nenhuma, só estou expondo aquilo que é, tá bom? Se eu tenho, então, a minha solução de classe C1, né, se ela tem derivada contínua, essa formulação eu posso usar o teorema fundamental do cálculo e dizer que o problema, essa formulação, ela é equivalente a uma forma integral, né? Ela é assim, pelo teorema fundamental do cálculo,
Então, y de t menos o y de t0 é igual à integral de t0 até t de fs ys ds. Então, veja aqui como é que eu cheguei aqui. Eu simplesmente integrei o lado esquerdo de t0 até t e integrei o lado direito de t0 até t. Quando eu integro a derivada pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu tenho é a diferença da integral nos dois extremos, certo? Foi aqui que eu usei o teorema fundamental do cálculo, né? Então, eu integrei de t0 até t y ponto dt. E isso, pelo teorema fundamental do cálculo, é isso daqui. Certo? E o lado de lá é a integral. Então, eu tenho duas formulações equivalentes para tratar o problema de Cauchy, né? Eu posso tratá-lo na sua apresentação diferencial, né, que é essa daqui. Então, essa é a forma diferencial. E eu posso tratá-lo na forma integral. Por que para mim isso é relevante? Porque a minha inspiração com relação à proposta de métodos numéricos para aproximar a solução exata desse problema, ela depende de como eu vejo o problema apresentado. Se eu vejo o problema na forma diferencial, muito frequentemente é natural você pensar em expansões de Taylor. Eu já mostro já, tá? Por outro lado, se eu vejo o problema apresentado na forma integral, do ponto de vista de proposta de métodos numéricos, já é natural eu entender esta integral, né, eu aproximar esta integral como uma quadratura numérica, tabelando o integrando em alguns instantes do tempo. Então, eu monto uma tabela da f em alguns instantes de tempo, aproximo por um polinômio interpolador do grau que eu quiser, e eu uso quadratura numérica para integrar esse polinômio. Então, se eu parto da forma diferencial, muito naturalmente eu vou para o caminho de usar métodos que utilizam polinômio de Taylor, expansões de Taylor, da ordem que eu quiser, né? E se eu parto da forma integral, mais naturalmente eu vou entender o problema, eu vou encarar o problema como um problema de interpolar f e executar uma quadratura. Tá bom? Então, essas são as duas formas do problema de as duas formulações, né, do problema de Cauchy, e eu vou usar às vezes uma, às vezes outra, para motivar um ou outro método numérico, tá? Antes de eu partir para falar um pouco sobre alguns métodos numéricos, né, e de como é que a gente vai resolver numericamente, usando o computador, o problema de Cauchy, eu estou devendo uma coisa para vocês, que é a seguinte. Afinal, como é que eu pego o problema da massa-mola e transformo ele nesta forma aqui? Esta forma do problema de Cauchy, eu também vou me referir a ela como forma normal. Como é que eu escrevo? Como é que eu reescrevo? O presa-predador eu já fiz, né? Como é que eu reescrevo essa equação diferencial ordinária, escalar, né? Porque ela só tem uma variável de estado, né? Que é x. Uma equação de segunda ordem, né? Porque eu vim lá com a lei de Newton, né? Ela é linear. Como é que eu escrevo isso na forma normal? Vamos ver se, para economizar algum tempo, eu tenho isso escrito aqui. E aí eu já conto para vocês. Ó.
Então eu vou usar isso daqui. Espera um pouquinho só que eu achei, eu já vou contar para vocês, tá? Ó. Desculpa, eu tô quieta porque eu tô copiando um negócio aqui, tá? Pronto, eu já peguei o que eu queria. Eu vou acrescentar uma página aqui, né? Então vamos acrescentar aqui, né? A seguinte pergunta: como reescrever o problema massa mola na forma normal, tá? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, mesmo porque é uma questão, né, da lista de exercícios. Vamos atacar aqui, né? Então eu peguei umas anotações que eu tinha aqui à mão. Então, deixa eu dar uma caprichada nela aqui. Espera um pouquinho. Então, eu tenho aqui, né, as condições iniciais, né? Ah, desculpa. Nessas minhas anotações, o y faz o papel do x, tá? Então, ó. Eu chamei a variável de estado nessas anotações de outra coisa, né? Então, deixa eu colocar um alerta aqui, né? Cuidado. Na verdade, o x de t é o y de t, tá? Então, lá na minha figurinha, a posição eu chamei de x, né? Minha variável de estado foi nomeada x. Quando eu fiz essas anotações aqui, eu tinha chamado a minha variável de estado de y, tá bom? Mas não é só trocar uma troca de nome aí, tá? Então, eu vou introduzir novas variáveis, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e chamar y ponto, né? Se y é o deslocamento, então se y é o deslocamento, a taxa de variação no tempo do deslocamento é a velocidade. Então eu vou denominar v de t. Tá? Estou introduzindo uma notação. Chame y ponto de v de t, certo? A outra v ponto de t, derivada de velocidade, é a aceleração. E isso daqui é o y dois pontos de t. Mas o y dois pontos de t, eu sei o que é. Basta pegar a minha equação aqui, ó, divide o lado esquerdo e o lado direito pela massa, e tudo o que está aqui do lado direito é o que é x dois pontos, ou equivalentemente, né, y dois pontos. Então, está aqui, ó, eu tenho menos k sobre m vezes y, o ni aqui é o mais mi lá, tá? Deixa eu ajeitar um pouquinho mais. Para vocês depois não ficarem confusos, tá? Então eu estou tirando energia do sistema segundo
um coeficiente de atrito, né? Atrito depende de velocidade, tá? Então, é menos K sobre M vezes deslocamento, menos Ni, velocidade sobre M, e o termo forçante sobre M. Mas eu sei o que é Y ponto. Y ponto, na verdade, é V. E é o que eu coloco aqui. Certo? Então eu vou definir assim. As duas variáveis de estado são Y e V. Essas são as minhas variáveis de estado. Em função de Y e V, eu tenho o lado esquerdo. Veja, Y ponto e eu tenho V ponto. Igual ao F1 igual ao F2, segunda componente de F. Eu posso reescrever isso agora em termos vetoriais dessa maneira, né? A variável de estado bidimensional é y de t, v de t. A f, o lado direito, em função do tempo e dessas variáveis de estado, as componentes são F1 e F2. F1 é apenas V. Está aqui, ó. E o F2 está aqui, ó. Certo? E tem esse outro termo que eu escrevi separado. Agora eu posso tranquilamente escrever o meu problema massa-mola, que era uma equação diferencial ordinária de ordem maior, escalar, né? Maior do que 1, como um sistema bidimensional de primeira ordem. Coloquei na forma normal, estou aí com o meu problema de Cauchy, assim como o presa-predador também. Tá bom? Tá? Então, você, por conta de introduzir esse artifício, né, de ir colocando novas variáveis de estado, você consegue transformar um sistema, uma equação de ordem M escalar, num sistema de primeira ordem M-dimensional. Tá? Então, tem mais exemplo nas notas de aula e tem um exercício na primeira tarefa. Tá bom? Então, desses entretantos, eu estou satisfeito e agora eu quero falar um pouco sobre métodos numéricos, como é que usa, dar uma geral naquilo que a gente vai ver. Eu tenho aí, vou contar que eu tenho entre 20 minutos e meia hora para fazer isso, mas antes de começar, eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar alguma coisa e que não se importa de ser gravado. Né? Se alguém tiver alguma pergunta e não se importar de ser gravado, pergunta, a gente discute e aí eu continuo falando um pouco agora sobre métodos numéricos que a gente vai ver no curso. Alguém gostaria de perguntar algo? Posso continuar então? Então, vamos lá. Métodos numéricos, né? Olha, como eu disse para vocês, nós temos duas maneiras de encarar o nosso modelo matemático, né? Eu vou reescrevê-lo na forma normal, e essa forma normal, né, o problema de Cauchy, ela pode estar, sim, na forma diferencial, ou pode ter sido reescrita na forma integral, né? Então, vamos primeiro ver aí métodos numéricos partindo da forma diferencial. Então, eu tenho y ponto igual a f de t e y de t. Tá bom? E é claro que eu tenho y no momento inicial dado. Isso daqui é um dado, tá?
Então, vou partir daqui. Partindo disso, eu posso pensar no meu curso de cálculo, né? E pensar em expansão de Taylor, polinômio de Taylor, que é o que eu vou fazer agora, né? Então, eu vou pensar, num primeiro momento, né, que eu posso desenvolver a minha solução exata insere numa expansão de Taylor, né, de qualquer ordem que eu quiser, né? Então eu vou pegar um ponto no tempo, né? O t pertence naturalmente ao intervalo de t0 até o tempo final, tá bom? Então eu vou pegar um instante tk, né? Aí nesse intervalo, vou chamar esse intervalo de estudo de I, tá? Só para facilitar. Então vou pegar um instante qualquer, né? Vou pôr um rótulo nele, né, para torná-lo especial. Vou chamar de TK e vou pensar na aproximação de Taylor, né, com o resto de Lagrange aí nesse intervalo, né? TK mais H. Vou pedir para vocês, eu sempre peço nesse ponto, para vocês recordarem, né, aproximação pelo polinômio de Taylor com o resto de Lagrange, em uma variável de estado e em muitas. Tem lá um suplemento teórico, mas eventualmente vocês talvez gostem mais de procurar o livro que vocês estudaram e dar uma olhada nisso, porque a gente vai usar muito, tá? Então, polinômio de Taylor com resto de Lagrange. Tanto para uma função escalar, quanto para uma função, vamos dizer, bidimensional basta para mim, tá? Para a gente poder fazer as nossas contas, tá bom? Então, se eu tenho isso, olha o que acontece. Eu poderia pensar assim, ó. Na verdade, a derivada no instante tk, ela é igual. Vou passar tudo para o lado esquerdo, depois reorganizar, né, os meus lados, né? Estou passando tudo para o lado esquerdo e depois invertendo os lados, tá? Aqui eu vou colocar h ao quadrado sobre 2 fatorial, a segunda derivada em tk, e assim por diante. Na verdade é menos, né? Menos um termo da ordem de h a m mais 1, tá? Tudo isso eu vou ter que tinha um h multiplicando, né? Eu vou dividir todo mundo por h. Se eu dividir todo mundo por h, as potências elas vão ficar um pouco diferentes, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou está confuso? Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a derivada da solução no instante tk é essa conta aqui. Olha, gente, se esse h for bem pequeno, então h pequeno, eu vou pegar todo esse rabicho e vou dizer, ele não importa. E a derivada em tk, ela fica aproximada por essa diferença dividida. Certo? Se o h é bem pequeno, veja, aqui eu tenho um termo da ordem h ao quadrado até h é a m. Se o h é muito pequeno, isso eu vou desprezar e, portanto, a derivada no ponto tk ela vai ser bem aproximada por esse quociente. De cara, aqui, nós já temos o primeiro método numérico, que é assim, ó.
Eu sei que o y em zero é dado e é o valor da solução exata em t0. O y... desculpa, viu? Aqui eu acho que eu... não, tá bom. Então, olha o que sai daqui dessa linha de cima, gente. Dessa linha, o y, ele é a solução do problema de Cauchy, certo? Então, isso significa que y ponto em tk é igual a f tk y em tk, concorda? Por causa de ser solução do problema de Cauchy. Então, olha o que acontece. O que acontece é assim, y em tk mais 1, eu estou reescrevendo de novo essa coisa aqui, tá? Ele é igual ao y em tk mais hf tk y em tk. Certo? Então, isso me inspira, é aproximado na verdade, né? Porque eu ainda estou trabalhando com a solução exata. Certo? Isso me inspira o método, primeiro, o mais ingênuo possível, que é assim, é o método de Euler, né? Ele pega como y0 a solução exata em t0, isso é um dado, certo? Ele vai pegar a solução no instante tk mais 1 como sendo a solução aproximada em yk mais hf de tk yk para vários Ks. Eu já conto já quem são esses Ks. Tá? Então, é assim que eu aproximo no instante tk mais um incrementozinho a solução do meu problema pelo método de Euler. Esses instantes tk são os seguintes. Vou falar para vocês. Então, eu vou falar agora para vocês sobre discretização. Discretização do problema corresponde ao ato de eu transformar o meu modelo diferencial num conjunto de equações algébricas que devem ser resolvidas no computador. Eu jamais vou conseguir aproximar a solução exata nos infinitos instantes de tempo do intervalo de estudo, certo? Porque isso exigiria um tempo computacional infinito, se eu tiver infinitos instantes de tempo. Então, eu só consigo aproximar a minha solução do problema numericamente pegando o meu intervalo de estudo, uma amostra de instantes. Então, eu tenho aqui um intervalo de estudo de t0 a t. Num primeiro momento, eu vou pegar instantes igualmente espaçados. Tá? Então, esses instantes são os instantes nos quais eu vou aproximar a minha solução. E não em outros, porque eu só consigo fazer num número finito deles, certo? Então, o espaçamento uniforme, até eu dizer em contrário, é assim. O H é t menos t0, e aqui eu tenho que pensar quantos subintervalos eu vou utilizar, tá bom? Então, isso daqui é um dado do programa. Você decide quantos subintervalos. Certo? Os instantes
eles são dados assim. É o T0 mais K vezes H, K de 0 até N. Tá bom? Então, eu vou, na verdade, tabelar uma aproximação numérica da solução exata. Tá bom? Eu só consigo fazer isso numa tabela finita, porque se eu quisesse infinitos tempos nessa tabela, eu teria um cálculo infinito, certo? Então eu preciso decidir quantos, né? Eu decido quem é o n, e eu aproximo a solução nesses instantes. Se eu utilizar o método de Euler para discretizar o problema, eu utilizo essa conta aqui. Então, isso daqui é quase que um código já, né? Você tem aqui um laço, né, de repetição, né? Você tem o primeiro e a partir dele você constrói os demais. Se você colocar k igual a 0 aqui, você tem y0 mais h f de t0 y0. Então, no primeiro instante de tempo, a solução exata será aproximada por esse y1. Então, isso, e esse primeiro instante de tempo é o t0 mais h. Tá? Veja que para fazer essa conta é muito simples, né? Isso é dado, o h é dado, o t0 é dado, a função f é dada. Então é uma conta direto. Esse daqui é um método que a gente chama de explícito. Existem métodos de outras naturezas, que a conta não é tão direta assim, são os métodos implícitos. Tá? Se der tempo eu falo deles ainda hoje, senão eu falo na aula de amanhã. Tá? Veja, então o método de Euler, então toda vez que eu mencionar discretize o problema de Cauchy, vocês têm que fazer duas coisas. Primeiro, discretizar o domínio da solução do problema. Então, isso daqui é um intervalo de estudo, né? A primeira coisa que você faz é discretizar o domínio de validade da solução do problema. A segunda coisa que você faz é discretizar a equação diferencial ordinária, ou seja, você vai ter que transformar num conjunto de equações algébricas a serem resolvidas pelo computador. Você escolhe um método, então você escolhe o método numérico e transforma a EDO, né, o modelo contínuo, num conjunto de equações algébricas. Por exemplo, pelo método de Euler. O conjunto de equações algébricas que você implementaria é y0 é igual ao y em t0, que é um dado. Isso entra como dado do programa. Aí você tem aqui um laço, né, na quantidade de instantes, e a conta que você faz é para aproximar a solução em diversos outros instantes, fazendo esta conta aqui. E o K, ele vai de 0 até n menos 1. Certo? Isso aqui é um laço de repetição do teu programa. Tá bom? Tem também o relógio, né?
Eu também gosto de atualizar o relógio. O TK mais 1 é igual a TK mais H. Então, quando você acaba de executar isso daqui, na verdade, você tem o par. Você pode jogar isso no arquivo, né? Você tem o par tempo e o y, que aproxima a solução exata em tempo mais 1. Só que você pode imprimir num arquivo. Depois aqui embaixo você pode querer traçar o gráfico T, Y numérico, né? Y aproximada de T, né? Ou então, não vamos colocar como argumento porque fica confuso, né? Então você pode fazer o gráfico, né? Então, basicamente, isso já é o algoritmo do método de Euler implementado. Tá? Então, eu vou parar a aula por aqui, eu vou interromper a gravação, amanhã a gente continua falando sobre vários métodos numéricos possíveis e que vão aparecer, né? Como é que eles aparecem, métodos implícitos, explícitos, métodos de um passo, métodos multipasso e tudo mais. Só para vocês ficarem sabendo, o método de Euler, ele é explícito. Vamos começar a qualificar os métodos. Então, ele é explícito, porque o lado direito, você conhece tudo e é uma conta que você faz. Simplesmente chama a f, põe esses argumentos que já são conhecidos e faz uma chamada de função, um produto e uma soma, chegou. É um método explícito. Ele é um método de um passo, porque você só precisa da solução aproximada no instante de tempo imediatamente anterior para poder avançar um passo no tempo. Então, ele é um método explícito de um passo. Amanhã eu vou falar sobre métodos implícitos e métodos multipassos. O que nós vamos fazer ao longo da disciplina é ver o que um método numérico precisa ter para eu ter a garantia de que quando este H aqui, esse H chama-se passo de integração. O que eu preciso ter no método para que quando este H vá a zero, a solução numérica convirja para a solução exata do problema. Numa outra abordagem ou num outro momento, eu preciso saber quais Hs eu posso escolher para montar uma tabela e o que eu tiver na tabela corresponder qualitativamente ao comportamento da solução exata. O processo de convergência não é uma coisa que nós conseguiríamos fazer, porque o processo de convergência exige que o H vá a zero. Na prática, eu preciso interromper isso. Eu preciso escolher um H para montar a tabela e para contar ao meu chefe como a solução se comporta. Então, como é que eu escolho esse H na prática para montar essa tabela? Tá? Eu preciso saber, sim, claro, que o método que eu estou usando convergirá para a solução conforme o H vai a zero. Mas para mostrar a solução, para discutir sobre o comportamento dela, eu não tenho como, né? Meu tempo é finito. Então, eu preciso eleger um H para isso. Como é que eu escolho esse H? Tá? Então, o que a gente vai fazer no curso agora é estudar vários tipos de método, quando os Hs são bons, quando os Hs não são bons, para eu usar e montar o meu gráfico e fazer previsões, quais convergirão e quais não convergirão para a solução exata. No final da disciplina, vocês vão saber vários métodos e, dependendo da cara do problema, vocês é que escolherão um ou outro método. Tá? Então, a minha intenção é que, no fim, vocês, tendo a capacidade de qualificar os métodos frente aos problemas que vocês têm que resolver, que vocês consigam escolher o melhor método para aquela situação. Tá bom? Não tem receita, né? A receita é
tem que saber tudo o que a gente vai dar no curso para que vocês tenham condições de fazer uma boa escolha de método para resolver o problema. Tá bom? Então, eu vou parar a gravação aqui, mas eu vou ficar por mais algum tempo para tirar dúvidas e tudo mais. Tá? Então, a partir de agora,